ofertas. Ótica Especialista. Informa a hora certa. 5h57. Na Cerâmica Santa Fé, ao lado do Posto Jã, em Terra de Areia, você encontra telha portuguesa esmaltada e natural, tijolo 9 furos para reboco por 82 centavos a unidade, refratários, maciços e plaquetas rústicas, além de uma linha completa de tijolos para alvenaria aparente. Venha nos fazer uma visita ou entre em contato conosco no WhatsApp pelo número 51 998 90 97 37. Ofertas da Arroz Campo Nutrição Animal em Terra de Areia, próxima a Oligás. Ração para cães Laleca 7 quilos, R$ 29,00. Farelo de arroz 20 quilos, R$ 24,90. Farelo misto com milho, saco de 20 quilos, R$ 33,00. Farelo de trigo, saco 20 quilos, R$ 24,90. Casca de soja 20 quilos, R$ 30,00. Ração para cães Dodge 20 quilos, R$ 89,90. Ração Ave Postura Estrela 25 quilos, R$ 39,00. Arroz Campo Nutrição Animal em Terra de Areia. Sábado aberto até às 18 horas. 51 99953 1842 e 99541 9148. Os Campo Nutrição Animal. Você aí que está precisando comercializar sua produção de milho, a Costrim Agronegócios está com sua mais nova unidade em Terra de Areia, situada na Rota do Sol, fundos do Posto do Cláudio. Você pode contar com a Costrim, do plantio à comercialização. Venha conhecer nossas instalações ou ligue 54999981998 ou 54996050188. Contamos com balança para uso próprio e terceirizados. E agora com novidades. Dispomos de rações, farelo, milho para seus animais, inclusive pet. Venha nos conhecer. Costrim Agronegócios, sua parceria de confiança no campo. Março é o mês das cozinhas Cidrelar. Te convidamos a conhecer as incríveis ofertas de cozinhas que estão acontecendo durante todo o mês. Não perca tempo. Venha nos visitar ou chame um de nossos consultores. Ofertas limitadas enquanto durar os estoques. Cozinha 6 peças THB de 1.999 por 1.699 à vista ou 10 vezes de 185,90. Cozinha 4 peças Móveis Sul de 1.539 por 1.349 à vista ou 10 vezes de 146,90. Cozinha Artecas MDF 4 peças de 2.599 por 2.279 à vista ou 10 vezes de 249,90. Nas compras de projetos acima de R$5.000, ganhe um cooktop 4 queimadores gratuito. Este e outros modelos disponíveis você encontra aqui na Cidrelar, Rua Osmani Veras, 999, Terra de Areia, ou chame no WhatsApp 51 995 82 55 51. Você está ouvindo a ZYN 492, Rádio Comunitária Clube do Povo FM 98.1. Estúdios na Rua Luiz Joaquim Nunes, 402 Centro, 3 Forquilhas, Rio Grande do Sul. Clube do Povo FM, sempre com você. Clube do Povo. Sempre na frente. Está entrando no ar aqui pela Clube do Povo FM, programa Segurança Pública e os seus valores. Um programa para contribuir com a sociedade, resgatando os verdadeiros valores em cada cidadão. Apresentação Cláudio Bombeiro. Apoio Paradouro da Roça, alimentação, produtos coloniais, turismo rural e hospedagem. Na Rota do Sol 486, quilômetro 33, em Itati, Rio Grande do Sul. Paradouro da Roça, venha conferir, faça sua reserva. Siga no Instagram, @Paradouro da Roça. Programa Segurança Pública e os seus valores.
Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 28 de março de 2024, quinta-feira. Segurança Pública e os seus valores entrando novamente na tua casa, no teu lar, através das ondas sonoras da 98.1 FM e também através da página do Face. Você que está chegando em casa ou que está saindo, você que está descansando ou que está trabalhando, muito obrigado por tua companhia. Essa programação tem resultado porque você participa. Nós trazemos informações aqui concernentes aos agentes de segurança pública que trabalham de forma ininterrupta 24 horas por dia, de segunda a segunda, nossos amigos e colegas ali do Corpo de Bombeiros Militar de Terra de Areia, também o 4º Pelotão da Brigada Militar e os agentes de segurança da Delegacia de Polícia. Falando esses da nossa microrregião, que atende aqui as nossas localidades, dos municípios que estão no nosso entorno, mas também dando uma saudação especial a todos vocês que trabalham dentro da área da segurança pública, todos dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil. Nossas considerações e o nosso respeito. Vocês que fazem do labor de vocês o equilíbrio do trabalho, da responsabilidade de manter a sensação e a prevenção contra a criminalidade e a sensação de segurança aí para as pessoas que estão fazendo com que o município, o estado, a nação evolua com o trabalho, com projetos, com possibilidade do ir e do vir, de buscar conhecimento e melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado por vocês estarem sempre dispostos a atender um chamado. Eu vou fazer uma leitura aqui, depois nós estaremos já falando com o nosso entrevistado, que também é comunicador de rádio, nosso amigo aqui e colega, Roberto Kellerman. E ele é Schwarzhaupt Kellerman. Ele está aqui já nos estúdios, logo estaremos conversando com ele. Mas eu vou ler aqui um relatório que vinha do 8º BPM, que está vinculado ao CRPO Litoral. Uma matéria que, no intuito de fortalecer a segurança e combater atividades criminosas no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, o 8º BPM, em uma operação conjunta com o 3º Batalhão Rodoviário e o 1º Batalhão Ambiental e Canil Regional, uniram as forças para uma atuação integrada. A ação, que ocorreu durante a quarta-feira passada, ontem, dia 27 de março, em Palmares do Sul, teve como foco principal a prevenção de crimes ambientais, a captura de foragidos, além do controle do tráfico de armas e drogas na região. Essa operação conjunta teve como objetivo não apenas coibir prática de delitos, mas também promover a visibilidade das atividades desempenhadas pela Brigada Militar em prol da segurança pública, com barreiras de fiscalização de trânsito estrategicamente posicionadas. As equipes da BM buscaram garantir a ordem e a tranquilidade dos cidadãos que residem e visitam o litoral norte. Dentre as medidas adotadas durante a operação, destaca-se a intensificação das ações de fiscalização de trânsito, que visaram não somente coibir infrações, mas também prevenir acidentes e garantir a fluidez do tráfego nas vias da região. Essa iniciativa demonstra o compromisso da Brigada Militar em promover a segurança e o bem-estar da população local. Informações aqui, Soldado Rezende, da Comunicação Social do 8º BPM. Então, aí, parabéns aí pelo trabalho em ação conjunta, com as outras instituições também que participaram dessas ações aqui na nossa região, Palmares do Sul. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava antes e já vou passar aqui para o nosso amigo aí, o Roberto Kellerman. Seja bem-vindo nos estúdios mais uma vez aqui da nossa conhecida Rádio Clube do Povo, que também é a tua casa, e me coube convidá-lo para novamente conversar contigo, né? Buscar mais informações da tua área de conhecimento, tanto na folclórica gauchesca, mas também na área do conhecimento da educação, e também falar sobre a segurança, que é o conteúdo da nossa programação aqui. Seja bem-vindos, o microfone está à tua disposição. Muito obrigado, Cláudio, obrigado, Rádio Clube do Povo.
Uma boa tarde especial aos nossos ouvintes e espectadores. Sempre um prazer poder estar num estudo de rádio e ainda mais uma rádio comunitária que tem o seu diálogo com a sua comunidade, com as populações ao seu redor, né? A sua região aqui, como é a Rádio Clube do Povo, que hoje está estabelecida, né? Enraizada nessa região e tem tantos espaços, né, democráticos dentro da rádio, culturais, religiosos, futebol. Aqui nós temos uma diversidade, né? E espaços sempre sendo conquistados pela população, eu diria. Então isso é muito salutar. Se me permite já fazer um comentário sobre o que tu lesse aí do 8º Batalhão, fica à vontade, da Brigada Militar. Como é interessante, né, hoje a gente acompanhar as notícias, os meios de comunicação e como é que essa comunicação funciona hoje, né? Tão diversificada, num mundo que tem o alcance digital a todos os recantos. Nós temos recantos agora que a rádio 98.1 FM não pega o sinal, mas tem gente nos olhando agora pela internet, porque o sinal da internet chegou lá. O fundo da Pedra Branca, o fundo do Arroio do Padre, o Rio do Pinto, sei lá, tem uns lugares... Morro Quente, Chapada dos Valinhos, Chapada dos Vagalumes. Sem falar de cidades por aí fora que a gente nem imagina que possam estar nos olhando agora. Só que isso que tu lesse aí, dessas atividades da Brigada Militar, são atividades que vêm a beneficiar a população e essas muitas vezes não são divulgadas nos grandes veículos. E aí eu deixaria a pergunta para o ouvinte, para o espectador, se perguntar por quê. Né? Por quê? Por que quando acontece um acidente, ninguém é perfeito, a polícia não é perfeita, sempre tem algum acontecimento que foge ao previsto, foge às vezes à situação, foge ao controle, tem uma série de causas isso, né? E um evento que venha prejudicar um cidadão, às vezes passa um mês inteiro numa grande empresa de mídia, todos os dias, de manhã, de meio-dia, de noite, no rádio e na televisão dessas empresas. E por que essas boas ações, principalmente da Polícia Militar, que é a que vai à rua 24 horas por dia, é a força, é a instituição que está na rua, no tete a tete, no frente a frente com as pessoas de bem e as pessoas de mal também. E por que isso não é noticiado? Por que isso não é veiculado? Por que em alguns sites a gente vê e outros não? Por que nos grandes veículos a gente não vê esse noticiário? E mais uma questão importante sobre o assunto abordado, né, dando continuidade nas tuas palavras, a informação, como é que ela é dada? Ela pode ser distorcida. Um mesmo fato tem versões que dão um entendimento completamente contraditório. E ela existe uma verdade em cima daquilo que aconteceu, ou tem que saber a verdade antes de noticiar ela, dando o intuito que foi daquela maneira que nós talvez tivéssemos o desejo que fosse de uma maneira que a gente torcesse para que fosse assim, ou da maneira certa ou da maneira errada. Botar panos quando está errado, ou querer exaltar o erro, ou querer denegrir quando está certo, sem saber a veracidade do fato. Eu lembro de um caso que foi notório, há pouco tempo aconteceu, lá na Cidade Baixa, em Porto Alegre, da abordagem dos brigadianos, né, soldados que estavam abordando ali. Era uma briga entre duas pessoas na calçada e eles levaram presos os dois até a área judiciária. Só que o mais exaltado foi contido com algemas. E aí começaram a falar que era uma ação racista dos policiais militares, porque aquele que estava sendo algemado era de cor escura e o que era branco estava sendo tratado de uma outra maneira. E começaram a detonar a situação. Sim. O governador pediu imediatamente a abertura de um inquérito e pediu celeridade. Sim. Devido à circunstância do movimento que a mídia colocou, da forma como ficou a imagem dos policiais militares naquela ação. E foi a nível nacional, porque aquilo foi pegando volume, aquilo ali. E eles abriram a sindicância, fizeram todos os procedimentos, depois de um período hábil, apresentaram as versões, toda ela com mídia, fotografada, filmada, porque havia câmeras, né, no local. Havia fatos já registrados anteriormente de ocorrências dos mesmos, no mesmo local que havia tido acontecido. E foi dito que eles agiram corretamente no serviço
da abordagem e da prisão e do encaminhamento à área judiciária. Foi tudo dentro da legalidade constitucional e não houve em nenhum momento o ato de racismo que foi imputado aos mesmos por alguém que falou e isso pegou volume. Agora os mesmos que talvez que tenha colocado esse volume, eu não sei. E a retratação. A retratação, o pedido de desculpas, escusas para informação equivocada, errada ou talvez de má vontade de esperar realmente saber como é que foi que aconteceu aquilo. E a gente vive assim, o seu Roberto, na nossa sociedade, na nossa comunidade, muitas vezes nós somos indagados, o senhor e eu, muitas vezes por olharem para nós, numa circunstâncias que as pessoas olham e começam a ter um pré-julgamento de alguma coisa que a gente está fazendo, e eles fazem uma leitura da maneira que eles desejam, e sem saber realmente que é ou não, eles já propagam aquilo para os outros, e aquilo vai pegando peso. É o que nós falamos do sofisma, né? Da repetição de coisas que não são verdadeiras, e ela vai pegando uma conotação que dá com poucas pessoas que, sem saber realmente se é ou não, começam a acreditar numa mentira. Pode falar, meu amigo. Olha, eu trouxe alguns livros aqui, porque eu não sabia. Eu sei o tema do seu programa, né? O foco dele. Certo. Mas a gente não falou previamente, isso até é bom, né? Eu gosto disso, de não combinar previamente. Eu não gosto muito de combinar, tá certo? Quando eu vou entrevistar alguém, eu não combino nada antes. Também não combino. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que você vai perguntar? Na hora a gente vai ver. Porque eu acho que é mais... não é preparada a resposta, né? Então é melhor, né? E por acaso eu trouxe um livro aqui, um desses livros que eu trouxe aqui do Leonardo Boff, que fala o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se me permite eu ler aqui um pedacinho do que ele fala aqui sobre isso. É rápido? Pode ler. O que é o ponto de vista? Toda análise que eu faço de qualquer coisa, de um fato, de um acontecimento científico, tudo vai, a minha conclusão, o meu olhar vai depender do meu nível de conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto. O nível de informações, a quantidade de informações que eu tenho. É como uma montanha. Se eu começo a subir uma montanha, eu começo a enxergar até 100 metros à frente. Eu subo mais um pedacinho, eu começo a enxergar 200 metros. Eu vou subindo. Quando eu chego lá no topo da montanha, eu enxergo uma distância enorme. Até pode sobrepor uma outra montanha menor e eu enxergar diante dela. Mas eu preciso subir lá. Então, muitas vezes, muitas opiniões são manipuladas porque o nível de entendimento e informação da nossa população, ele não atinge um grau que consegue discernir e ver a manipulação que está acontecendo e embarcam nisso. Está aí a questão das fake news. Tem muita gente hoje, políticos inclusive, que falam aí aos quatro cantos, que combate fake news, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eles são produtores de fake news. Mas para a gente enxergar isso, a gente precisa ter informação, saber se ele está mentindo ou falando a verdade. Porque senão a gente não tem como. A gente embarca no desejo dele. É o conhecimento, né? É o conhecimento. Então, o Leonardo Boff é da teologia da libertação. Talvez ele faça, mas ele não é como Paulo Freire, né? Que é o pai da teologia da libertação. Não, Paulo Freire é da pedagogia do amor. Sim, mas ele é da teologia da libertação, ele é o pai, né? É o Leonardo Boff. Pode ser. Mas ele diz aqui o seguinte, ó. Esse livro aqui, A Águia e a Galinha, ele diz o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são os seus olhos e qual é a sua visão de mundo. E isso faz da leitura sempre uma releitura. Eu trago leitura aqui como uma informação como um todo. Certo. Leitura, vídeo, né? Toda a informação que chega aos meus ouvidos e olhos. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é coautor, porque cada um lê e relê com os olhos que tem.
porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita. Se nós pegarmos outras frases de pensadores e de próprio Jesus Cristo, né, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, a gente pode começar a desenvolver uma tese, né, um pensamento sobre esse tipo de afirmação, né? Então eu penso assim, hoje a questão da interpretação da vida, hoje ela parece que fica cada vez mais condicionada a influenciadores, a usos massivos dessas mídias de hoje, como a internet, por exemplo, que é a maior, né, mais poderosa de todas, e que às vezes desvia completamente, propositalmente, a conduta de um cidadão, leva junto com ele a família, daqui a pouco leva junto um grupo maior, daqui a pouco se torna uma corrente de pensamento desviado de um propósito melhor e acaba indo para outro rumo, né? Tem o banco escolar, o senhor falou aqui de uma obra literária, mas dentro do ensino que nós aprendemos lá no passado e que hoje a base curricular mudou muito até chegar aos dias de hoje, tanto ainda mais na ciência da computação, né, o aprimoramento das máquinas, os aparelhos digitais, que vem acelerando a base do conhecimento. Ao mesmo tempo que aproxima, afasta, né, as pessoas. Ao mesmo tempo que traz algo que possa ser pesquisado, analisado, não com tanta profundidade como folhear um livro. Sim. E fazer o filtro. Eu acredito que cada literatura que se pega, um apanhado, nós estamos na Semana Santa, e hoje eu tive entrevistando o pessoal fazendo uma pesca para levar à mesa, né, daqueles que gostam de comer um pescado, que tem uma tradição cristã aí da sexta-feira, que é amanhã, sexta-feira santa, sexta da paixão, de comerem peixe. Mas isso não quer dizer que tu não tem que comer ou que não possa comer outra coisa. Isso é uma tradição, uma cultura, e cada um dentro da sua fé. Como se o peixe, em qualquer coisa, em circunstância da pessoa ter a sua análise e fazer o filtro, e deixa o espinho. Porque o senhor pode absorver alguma coisa interessante de alguma literatura, mas também pode ser o teu ponto crítico nessa leitura que faz e dizer, não, isso eu concordo, isso eu discordo. Então aquilo que é bom, que se coma, que se alimente, alguma coisa deixa do lado, que é o espinho. E isso tudo na nossa vida. De repente tu está dentro da escola aprendendo uma didática de português, matemática, geografia, ciência, que é a necessidade do aluno aprendizar, ter esse aprendizado. E o senhor está fazendo algo dentro dessa área, parece que está buscando mais conhecimento? Diga para nós aí. Eu estou no 5º semestre de licenciatura em História. Já iniciei meu estágio na Escola Estadual Pastor Borges, em Itati, acompanhando aulas de uma turma de 3º ano de nível médio, portanto é o final, e acompanhando uma turma de 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, para compreender o processo, né, de educação da história dentro desses dois níveis, da educação básica, que começa ali na pré-escola e vai até o último ano de nível médio, né? E entender como é que funciona a dinâmica dessas idades, as questões regionais e comunitárias que influem, porque a educação hoje é entendida que o currículo deve ser desenvolvido e a proposta pedagógica de acordo com a comunidade, para que esse aluno dessa comunidade consiga entender. E aí vem o Leonardo Boff, a visão de mundo, né? É sempre a visão de um ponto. Então a gente não pode tentar ensinar o conhecimento para um aluno fora da realidade dele. Ele vai ter uma dificuldade enorme. Eu tive esse problema. Na 4ª série eu tirei uma nota vermelha, única em 8 anos, aqui na Escola Pastor Borges, onde eu me formei na 8ª série. Aliás, 50 anos completa no final desse ano. 50 anos da primeira turma de 8ª série, onde eu estava nela. E na 4ª série eu tive uma nota vermelha porque eu não gostava do professor, por consequência não entendi lufas da História e Geografia, e tirei uma nota 4 em Estudos Sociais na época. A partir dali eu comecei a ter
eu diria um pouco de medo e a não gostar de história. Eu até gostava um pouco de geografia, mas história eu não gostava. Com o passar dos anos e as vivências, eu descobri que eu sou apaixonado por história. E hoje é uma paixão que eu tenho. Muitas leituras eu leio, né? Porque a história, para mim, a história é a ciência que mais ajuda a responder as perguntas da vida, né? São as 3 grandes perguntas que a gente não responde até a hora do caixão. Nunca são respondidas. Quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? Eu disse isso numa aula de história na faculdade e um aluno me rebateu. Disse que a história é o relato do passado para tentar entender o presente, mas jamais tem a condição de prever o futuro. Eu disse não. Quem não conhece o seu passado não identifica os seus erros do presente para corrigir a rota e projetar o seu futuro. E dentro desse conhecimento que o senhor já, nessa licenciatura que está fazendo, que viu, que gosta, que é vocacionado para essa área, subentende-se que a história, dentro dos seus períodos de classificações de datas, e ela, alguns momentos, ela não se repete, os ciclos se repete, que aconteceu lá, que acontece hoje? Sim, se repete. Hoje está sendo muito questionado o ensinamento da história, não só da história. Já vamos ampliar um pouquinho aqui. A Escola Pastor Borges está implantando o nível médio turno integral, com novas matérias, com outros nomes, ou seja, uma alteração curricular. Aquele currículo tradicional está sendo substituído por um novo conjunto de conhecimentos para ser desenvolvidos, né, a partir de agora. Enquanto isso já está sendo votado, acho que já passou no Congresso, você deve saber melhor do que eu o termo, né, eu não lembro se é uma resolução, enfim, mas é um documento que vai mudar o ensino médio no Brasil. Então veja, quantos acontecimentos ao mesmo tempo envolvendo a questão da didática, da forma de se ensinar e do que ensinar. E aí a história está sendo muito alvo disso pelo seguinte, há um consenso entre os historiadores, entre os pesquisadores, de que a história sempre foi escrita de acordo com os seus interesses, de quem detém o poder. E isso está ficando cada vez mais evidente mesmo. Então, o que se prega hoje? Uma reescrita da história. O Grito do Ipiranga não foi assim como está lá, o quadro do Pedro Américo foi pintado muito depois do Grito do Ipiranga, o Pedro Américo era um funcionário da corte, portanto pintou cavalos bonitos lá que nem estavam presentes na cena do Grito do Ipiranga, que na verdade Dom Pedro subiu a serra lá numa mula, enfim. Desde o descobrimento, que hoje não se trata mais como descobrimento, e sim de invasão, houve uma invasão portuguesa a um território ocupado. Nós tínhamos cerca de 5 milhões de indígenas no Brasil, quando Portugal invadiu o Brasil. Aqui, deixa eu fazer um recorte para não esquecer. Se trata muito hoje a questão do racismo e a questão da escravidão, que foi a pior coisa que aconteceu no Brasil e no mundo, sem dúvida foi. Só que se trata apenas um pedacinho dessa questão. No ano de 1590, no Brasil, no estado da Bahia, 75% dos escravos eram indígenas. Apenas 25% dos escravos dos engenhos eram africanos. Quem é que fala nisso? Quase ninguém. Por que não se fala nisso? Porque nós não temos indígenas por aí votando, né? Afrodescendentes nós temos, as penhas, temos mais hoje. A população brasileira, segundo as regras atuais de identificação da população, a maior parte da nossa população é afrodescendente. Então é o maior número de votos para os políticos no Brasil. Então, há uma lógica nisso, né? Então por que não se fala tanto nessa questão indígena? A dizimação do nosso povo, os povos originários da terra. Esses eram os donos da terra. Foram dizimados por doenças, por escravidão, por tantas coisas. E quase não se fala nisso. Esse é um grande erro. Então acho que a história tem que corrigir algumas coisas no ensinamento da história, sim. Os astecas, né, foram... Os incas, os espanhóis desapareceram, né? Mas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, olha... Tem tribo que não existe mais, né?
A maioria. Os dialetos, as línguas. Só tem um porém, senhor Roberto, da questão do voltar a esse momento do histórico e refazer a história e trazer ela conforme realmente aconteceu. Uhum. As pesquisas terão que ser feitas novamente, porque o que é que os pesquisadores vão trazer os fatos. Por exemplo, o Dom Pedro I não tem nada a ver com o fato do outro ter pintado o quadro diferente da forma como aconteceu, porque ele não pediu para que fizesse daquela forma. Pois mas a pesquisa hoje está encontrando registro de que foi encomendado, sim. O Pedro Américo era funcionário da corte. Sim, era comandado pelo Dom Pedro. Sim, mas eu quero dizer... Entendeu? Não, mas eu quero dizer que não era o objetivo dele. Provavelmente alguém que quis fazer um glamour em cima daquilo ali, né? Sim, mas a informação... Como era o regente... A informação é o quadro que dá. Se o quadro está errado, a informação está errada. Entendeu? É como querer pintar Deus. Leonardo da Vinci também queria pintar Deus. Quem é que viu Deus para pintar Deus? Na Basílica de São Pedro. Para fazer aqueles murais, aquelas pinturas extraordinárias. Isso é arte. Isso é uma transformação de arte. Então envolve a arte também. A arte faz parte dos registros, né? O que acontece dentro do período histórico que eu me refiro com mais contundência é as fases que terminam um período que está se extinguindo a monarquia, que está entrando a república, não somente aqui no Brasil, como em todos os países que tinham seus regentes. Esse movimento aconteceu quase que no mesmo período. Porque o movimento... Sim, o movimento do iluminismo. Foi na época do afloramento do iluminismo. Tanto é que a bandeira do Brasil hoje, ela tem herança da bandeira imperial e tem traços do iluminismo na bandeira muito claros e nacionalistas. Então isso hoje é muito combatido. Eu não concordo que a bandeira do Brasil deva ser mudada. Mas ela deve ser debatida, sem problema. Por que ela é assim? Por que tem um ramo de café e um ramo de fumo? Sim. Hoje todos nós concordamos que o fumo é um péssimo negócio para a saúde. Para mim, para tua, para a comunidade, para todo mundo. Mas era a economia. Pois é. Era o que dava a economia na época. Sim, mas isso precisa ser trazido na sala de aula. Correto. A verdade. É que não pode querer voltar no passado, por exemplo. Vamos voltar no passado e pagar indenização para a família do fulano, do ciclano, que faz parte da 10ª geração lá atrás, que os portugueses chegaram e fizeram isso. Quer dizer que alguém vai pagar um processo hoje por alguém que fez no passado? Primeiro que a remuneração, a indenização em espécie, em dinheiro, não resolve o problema. Não. O fato histórico já aconteceu. Não tem como remediar. Os pensamentos da época, a cada situação, cada época, hoje nós estamos pensando de uma forma. Daqui a, não vou dizer muito tempo, daqui a 10 anos, talvez um pouco mais, 20 anos, alguém vai dizer que nós estávamos conversando balela aqui. Sim. Vai ser outro momento, vai ser outro período. Sim, alguém vai dizer, mas que esse cara estava perdendo tempo lá, falando sobre esse assunto? E assim, lá na frente, como nós hoje discutindo a questão do passado, nós chegamos hoje no momento, se tivéssemos ficado dentro das cavernas, né, não teria toda a evolução que nós temos hoje. Com certeza não teria, mas assim, duas coisas. Primeiro, o historiador sempre tem que se referir ao momento histórico do fato ocorrido. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele sempre tem que ter em mente que a pesquisa está aberta o tempo todo. Senão não teria necessidade de eu estar, por exemplo, toda cadeira que eu concluo na faculdade eu tenho um objeto de pesquisa, um mini TCC sobre aquela cadeira. Faz parte da avaliação. Então, se não fosse necessária a pesquisa e o questionamento, não precisaria fazer isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu quando chega uma informação, eu sempre procuro os dois lados, principalmente se ela tem cunho ideológico, que hoje está muito aflorado no Brasil. Sim. Então eu sempre vou procurar os dois lados para tentar o equilíbrio e tentar tirar a minha conclusão. Né? Do que um traz de carga ideológica, intencional, do que o outro traz e do que no meio desses dois conteúdos tem de verdade. Sabe que o Santo Agostinho de Hipona, né, que hoje é estudado por teólogos de todas as religiões. Sim, ó, referência. Católicos, luteranos, evangélicos, o Rodrigo Silva, grande arqueólogo, que é professor reconhecidíssimo hoje, tem aí uma obra fantástica, acabou de criar o Museu da Bíblia lá no Pernambuco, não sei onde, acho que é lá no Nordeste.
todos eles concordam que Santo Agostinho de Hipona buscou a verdade. Ele nasceu na Argélia, na época, hoje é Argélia, na época eu não me lembro, no norte da África. O pai dele, um ateu, completamente ateu, que acreditava que a meritocracia é que dava lugar no mundo para as pessoas terem um degrau maior ou menor na sociedade. E a mãe dele, uma católica fervorosa, né, praticante, uma beata, e ele, filho dos dois. O pai dele enviou ele para a Europa, para Roma, para fazer os estudos dele e se formar em administração, para ser um grande administrador e assim ganhar um lugar no Império Romano. Por quê? Porque ele não tinha descendência dentro da genealogia da árvore de família imperial. Então, a única chance dele se destacar foi com muito conhecimento, seria com muito conhecimento. Para ganhar a cidadania romana. Para ganhar a cidadania romana. Que nem Paulo. Ele começou a estudar. Só que ele começou a ver as mazelas e os absurdos. Aí ele recorria à mãe dele. E ele ficava nesse meio termo. Ele muito escreveu e se conclui no final da obra dele que ele, no fundo, sempre buscou a verdade. Entre essas duas questões. Da religião e do ser e do ter. Do material e do espiritual. E ele sempre foi nesse, né, buscando entre os dois o fundo de verdade que existia de cada lado. Então é um personagem, né? O Santo Agostinho foi santificado, foi canonizado pela Igreja Católica, e a mãe dele, sabe quem era? Dona Mônica, a Santa Mônica, virou santa da Igreja Católica. A Santa Mônica é a mãe de Santo Agostinho de Loyola, que viveu no século IV. Isso aí já é outro parâmetro da religiosidade também, também é outro debate, né? Porque também há contundência sobre esse assunto. Por que há só santidade dentro de uma religião e as outras pessoas que não são daquela religião não são santos? Também é outra questão a ser estudada. É uma questão também de haver um ponto de crítica sobre esse aspecto, né? Então ela é monopolizada também. E outra questão sobre o racismo, o racismo não está ligado à cor da pele. O racismo está ligado ao momento das pessoas do tempo da história, que já acontecia antes mesmo da expansão territorial, dentro do próprio do velho mundo, dentro do Egito. Porque no Egito, quem foi escravo os hebreus foram escravos dos egípcios. Não era pela cor da pele. Não era pela cor da pele. Era pela condição da força. Deixa eu só colocar a minha visão. Não é uma questão de racismo, é questão de escravização, que não é a mesma coisa. Escravização é uma coisa, racismo é outra. Mas as pessoas conotam isso pela cor da pele. Pois é. Aí é um grande problema. E aí há sempre a movimentação ardilosa de políticos partidários que usam essa ferramenta para induzir na cabeça das pessoas questões de racismo que não são racismo. E fazem pessoas brigarem. Tem pessoas brancas e negras que são amigos e acabam brigando por causa de alguém que incutiu na cabeça deles uma coisa que não é verdade. Mas uma outra questão muito importante. Como é que é interpretado o racismo? Como é que sai no noticiário? Vamos de novo invocar as grandes empresas de mídia. Como é que sai a notícia sempre? Toda ação de racismo é quando um branco tem uma ação contra uma pessoa negra. E o vice-versa. O que diz a lei? A lei não fala isso. Porque quando fala... Mas por que só se trata assim dessa forma? Então, isso, sabe por que me preocupo com isso? Porque isso não vai resolver. Não. O problema do racismo é muito sério e não vai se resolver dessa forma. Como o senhor então disse. Só estão enchendo linguiça, procurando votos, procurando crescer. Né? Manipulação de massas. Manipulação de massa e não vai resolver o problema. Só qual é o problema que nós temos hoje, por exemplo, a questão de cotas. Eu sou totalmente contra a questão de cotas e eu vou dizer por quê. Mas o senhor vem na meritocracia, que nem a mãe de Santo Agostinho. Deixa eu dizer por que eu sou contra. Porque isso é uma atitude do Estado brasileiro, não é a partido, é do Estado brasileiro, que não reconhece que o problema está lá na base. A criança negra tem que ter a mesma oportunidade que a criança branca e estudar desde pequeno, ter as mesmas chances para chegar na faculdade e provar no vestibular. Eu também sei o quanto tu sabe. Eu também tenho capacidade. Daí, para eles resolverem acomodar as coisas, não vão dar cota para eles, porque não resolve a questão. Porque lá na base vai continuar o ensino deficitário. Aí tem o nordestino, tem as pessoas que estão no meio do mato, que também não é pela cor da pele, é pela condição social. Pela condição social. Esse é um outro grande problema, a discriminação generalizada. Hoje, muito pela moeda. Eu já tive um caso desse.
Eu fui no escritório da Corsã em Viamão 2 vezes para resolver um problema numa conta de água. Eu fui da maneira simples como eu sempre ando, de tênis, um tênis meio velho, já está meio sujo, trabalhando, aproveitei e passei na Corsã. Me deram uma enrolada lá, não resolveram. Foi a segunda vez, não me resolveram. Eu fui no Procon, não resolveram. Abri um chamado na Gerges, não resolveram. A questão era a seguinte, a minha conta de água em Viamão flutuava entre 60 e 80 reais de água. Veio uma conta de R$ 1.255 quando eu já morava aqui, nem lá na casa onde estava. Descobri que naquele mês faltou água todos os dias. Todos os dias faltava água da Corsã. E eu pensei, só pode ser ar. Não tinha torneira estragada, estava tudo fechado. Mas não pode. Resultado. Na agência da Corsã, disse, olha, gente, isso só pode ser ar nos canos, não tem outro sentido. Sim. Não me deram a mínima e continuava cobrando a conta. Sabe o que eu fiz? Eu tenho terno, tenho gravata. Não gosto de usar, mas eu tenho. Eu coloquei um terno, gravata, um óculos de sol, uma pasta executiva, uma gravata. Comprei um hidrômetro igualzinho da Corsã, botei o hidrômetro dentro da pasta e fui na agência de novo da Corsã. Cheguei lá, eu gostaria de falar com o gerente. Ah, é uma gerente? Sim, o gerente ou a gerente, eu quero falar com... Chamaram ela, imediatamente. Eu estava bem vestido, me apresentaram, chamaram. Olha, você é um advogado, um doutor. Cheguei direto, assim, não perguntei nada, não peguei ficha. Quero falar com a gerente. Chamaram ela. A senhora é a gerente da agência. Presumo eu que a senhora tenha conhecimento suficiente para entender como é que funciona a medição dos hidrômetros da Corsã, correto? Ela já ficou meio assim. Então eu quero fazer uma amostra para a senhora aqui. Abri a pasta, tirei o hidrômetro, soprei. A senhora dá uma olhadinha por gentileza aqui. Soprei forte e o reloginho andou. Qual é a sua conclusão, Du? O reloginho andou. Conclusão, então, completo eu. O ar que passa no relógio marca e eu venho pagar o ar para a Corsã, correto? Porque não sei o que, coisa e tal. Eu digo, pessoal, tinha uma fila grande. Pessoal, se vocês estão com esse problema, está aqui a prova. Está aqui a prova física. Isso aqui é física, é mecânica. Está aqui, eu estou mostrando para todo mundo aqui que o ar marca. Sim, ele marca no relógio. Até hoje não me cobraram a conta. Está suspenso até hoje, faz uns 3 anos já. De quase R$ 1.300. Qual foi a grande diferença? A maneira como eu me apresentei para ser atendido. Um fato concreto da discriminação. Isso é uma questão cultural que as pessoas têm consigo, né? De olhar fazer o julgamento pela aparência. Eu vou fazer uma saudação aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o seu Roberto. Provavelmente alguém que está nos dando saudações. Deixa eu voltar aqui. Dona Genesi, do cotovelo ali, dando boa noite para nós aqui. Boa noite, amiga. Meu bichinho, boa tarde. O meu bombeiro que amo e sou fã. Boa tarde aos amigos da rádio e todos os ouvintes. Boa tarde para vocês, um especial para mim, que ela é minha fã, minha fã número 1 aí, meu bichinho, dando coraçãozinho aqui. Eu, do meu primo, voltando das suas tarefas. Boa tarde, mano, um abraço. Hoje tô na escuta no celular. Um abraço pro seu Roberto também, o Will do meu primo. Tá mandando um abraço pro senhor aí. É Schwarzhaupt também? Schwarzhaupt, Will do Feijó Schwarzhaupt. E a dona Dete Caldas também dando boa noite para mim aqui. Boa noite para a senhora, fica com Deus aí. Um abraço na sua filha. O seu Ivonei aí, um abraço para você. Boa tarde, Ivonei. Mais alguém aqui que eu não... O Wildo já foi. Um abraço para ele. Dete Caldas. Isso. Já demos obrigado aí pela companhia de vocês. Também quero fazer aqui uma lembrança aqui e referendar o agradecimento ao Paradouro da Roça, que faz o apoio a essa programação. E ressalvamos a vocês que estão viajando nessa semana de feriado aí, antecipado para alguns, começaram já ontem, hoje na estrada. Vá com calma, com tranquilidade, você que está descendo aí em direção ao litoral, ou que você que esteja retornando ou subindo a serra de volta, tem o Paradouro da Roça aqui na Costa do Morro. Chegue ali, descanse, tome um banho, pernoite tranquilo ali, atendimento familiar do Charles D'Agostinho e seus colaboradores, e de manhã um café gostoso ali com o seu Darlan e todas as pessoas que estão para atender com carinho vocês. Então, bem descansado, bem tranquilo, Paradouro da Roça, para melhor servir e atender vocês aí na nossa região. Chegue aí e agradecemos aí ao Paradouro da Roça e Charles e Darlan
pelo apoio a essa programação. E também o Armazém Bananeiras, a Rota do Sol, fica a 500 metros da Rota do Sol, lá na comunidade das Bananeiras, subindo à esquerda, né? Você sai da Rota do Sol, entra à esquerda, dá 500 metros. Se desce, fica à direita, próximo à igreja, ali na faixa. E lá tem de tudo, né? Tudo que você precisa dentro do mercado tem no armazém lá, e Mercado das Bananeiras. O atendimento do Jonas e toda a sua equipe é de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 19 horas, e aos domingos, das 8 até o meio-dia, inclusive com açougue e hortigranjeiros, né, hortaliças secos e molhados. Armazém Bananeiras, obrigado por estar apoiando a nossa programação. Eu lembro também do Friedrich Hayek, um economista e filósofo do século XIX, século XX. Ele fala algo que era na época dele, relativo ao passado, contemporâneo da época dele e relativo ao hoje, ou seja, uma coisa que transcende o tempo. A palavra que ele usou na expressão disse assim, ó: estão raptando as palavras e usando como se essa expressão que eles usam fosse deles. Exemplo, a democracia. Eu falo muito de democracia, eu falo muito de liberdade, mas na verdade eu cerco a liberdade e sou contra a democracia. Mas eles cooptaram essa palavra. O Hayek falou naquela época contra a social comunista, que era um movimento que estava tendo também, né, naquela ocasião, a social comunista, né, que nós tínhamos o Muro de Berlim, nós tínhamos o fim da União Soviética em 81, e depois o Muro de Berlim em 89, a queda dele, e a expansão de que lado que as pessoas correram, para quem é que as pessoas foram, qual é a saudade que elas tinham, e o termo democracia era usado por ditadores, por social-comunistas. A palavra democracia era usada por Stalin, era usada por Lenin, era usada por Hitler. A palavra democracia. No entanto, nós sabemos que o regime foi totalmente ao contrário. Como ainda hoje algumas pessoas usam a palavra democracia, mas apertam, cercam a liberdade, oprimem as pessoas. O que o senhor vê sobre esse assunto, sobre esse aspecto da democracia que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Olha, é complicado, é bem complexo de a gente poder definir, né? Definir isso, porque como eu disse antes, muitos que se dizem combater fake news são produtores de fake news. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu digo uma coisa e faço outra. Eu prego a paz e o amor e pratico o ódio. O Lenin, quando fundou o Partido Comunista, que antes tinha dois partidos lá, bolchevitas. Os bolchevitas, né? Dentro de uma reunião do partido perguntaram a ele, mas por que o senhor em público defende tanto a paz e aqui entre nós o senhor só fala na guerra, que a gente tem que conquistar, que a gente tem que provocar a revolução? Ele disse assim: primeiro a gente prega a paz, quando a gente tomar as armas a gente declara guerra. Ou seja, estratégia. As palavras não importa a estratégia que está sendo e se ela está alcançando o propósito para o qual foi definido, né? E dentro do campo político, o senhor vê que algumas tendências das pessoas que estão dentro do campo político ideológico, elas tendem muitas vezes a maquiar realmente aquilo que são? Ah, com certeza. Na maior parte das vezes eu vejo, né? Nós hoje no Brasil, acho que atravessamos, desde que eu me lembro, assim, né? Desde a abertura política, a dita abertura política, depois do período militar, eu acho que a fase mais complicada que nós estamos atravessando é hoje. Você mesmo falou lá no início, né, do programa, de que o que tanto aproxima é a mesma ferramenta que tanto nos afasta, que é o próprio celular, a própria internet, são tantas informações. É uma poluição de informações que a gente, às vezes, mesmo a gente estando num degrau um pouquinho mais alto, não é pretensão minha, mas é de conhecimento de informação, mas mesmo assim a gente tropeça. A gente tropeça, a gente é traído muitas vezes. Sim. Porque a velocidade com que as coisas acontecem, as informações,
os pronunciamentos, as manobras políticas e tudo. Isso é uma velocidade tremenda que a gente às vezes se passou e depois a gente volta e pensa, puxa vida, embarquei nessa, mas não era por aí. E dentro do campo do estudo, que o senhor está fazendo mais uma busca de conhecimento, né, que o senhor falou mais um degrau, isso é muito importante, de buscar o conhecimento e depois repassar o conhecimento. A sua análise sobre o aspecto do ensino, ele hoje está mais programado para ensinar ou para doutrinar? Eu vou pegar uma frase de um cara que eu admiro muito, que é de esquerda, que é o Mário Sérgio Cortella, foi secretário de Educação da prefeita Erundina em São Paulo. Ele não é um esquerdista, mas ele atuou dentro da esquerda, partidário. E ele disse recentemente, tem hoje 2, 3 meses, ele disse uma frase: no Brasil existe uma educação paralela hoje. A educação preocupada com o comportamento das pessoas e menos preocupado com o conhecimento científico, que é o que verdadeiramente liberta o ser, liberta o cidadão, é o conhecimento científico. O comportamento ele aprende. Me permite, mais um livrinho aqui, do Confúcio, 2.300 anos atrás. Olha o diálogo do Confúcio com seus discípulos aqui a respeito de educação e a respeito... Filósofo Confúcio chinês. Aproveitando o que se fala na educação hoje em relação à família. Hoje se fala muito, como tu disseste há pouco, na questão da democracia, e se fala muito no termo instituições. Correto. É o que mais se fala. O STF fala todos os dias em instituições. Qual é a instituição primeira da sociedade? A família. Qual é a instituição mais atacada hoje no Brasil? A família. A família através da sua prática religiosa, através da sua instituição paternal, do pai, da mãe, né, dos filhos, da obediência dos filhos aos pais, dos filhos acatarem a orientação do pai e mãe. Tudo isso hoje é questionado e atacado. Por que razão? Essa pergunta eu deixo para os nossos espectadores e ouvintes pensarem. Mas eu vou ler aqui, me permite rapidinho, o que diz Confúcio. Fica à vontade, fica à vontade. No livro 1, página 65 do Confúcio, Os Analectos, diz o seguinte: o mestre disse, não é um prazer, uma vez que se aprendeu algo, colocá-lo em prática nas horas certas? Não é uma alegria ter amigos que vêm de longe? Não é cavalheiresco não se ofender quando os outros falham em apreciar suas habilidades? Aí o personagem Yutsu disse: é raro um homem que é bom como filho e obediente como jovem ter a inclinação de transgredir contra seus superiores. Não se sabe de alguém que, não tendo tal tendência, tenha iniciado uma rebelião. O cavalheiro dedica seus esforços às raízes, pois uma vez que as raízes estão estabelecidas, o caminho daí brotará. Ser um filho bom e um jovem obediente é talvez a raiz do caráter de um homem. E aqui ele está falando homem em termos de ser humano. Termo universal. Universal. Então, nós vemos que Confúcio já dizia isso. Aliás, tem uma outra frase dele, que eu não sei se está nesse livro, não lembro, que ele dizia assim, o ser é formado na família, o técnico é formado nas escolas. Ou seja, o cientista, o engenheiro, não sei na época, né, os construtores, enfim, na época. O que ele vai ser aquilo a essência da casa. Exatamente. E essa inversão de valores que, na breve conotação que o senhor fez, nota-se que talvez de colocar grupos contra grupos, o rico contra o pobre, o branco contra o preto. Estabelecer conflito. O hétero contra o homossexual. Sim. É fazer isso que o senhor mencionou, estabelecer conflitos. E quem o faz isso... Como é que tu enfraquece... Qual é o objetivo desse que faz isso? Como é que tu enfraquece o teu opositor? Se diz até o teu inimigo, mas vamos tratar aqui como opositor. Aquele que se opõe aos teus objetivos. Como é que tu enfraquece ele? Minando ele. Tu estuda, vê quais são as suas fortalezas e vai lá e enfraquece. É a melhor maneira de vencer o inimigo, é enfraquecê-lo. Não é bater de frente com ele. E é o que está se fazendo hoje no Brasil. Está vamos usar um termo também frequente da época, desconstruindo. Está se desconstruindo a família. Está se desconstruindo esses valores sociais, os pilares da sociedade. Quem faz isso, com que objetivos? Uma pergunta também que
Nossos ouvintes são inteligentes e irão pensar um pouco sobre isso, tenho certeza. Como é que é a pergunta? Quem faz isso e por que faz isso, de buscar a destituição desses valores e desmanchar esses valores sociais da sociedade, da família, né? A estrutura social. Tem um outro livro aqui, ó. Quem não leu ainda, eu aconselho aqui, do George Orwell, 1984. Já li 2 vezes, daqui a pouco eu vou ler ele novamente. Esse livro escrito em 1948... Isso é muito importante, esse livro, muito bom esse livro aí. Esse livro é muito bom. Esse livro escrito em 1948, ele fala aqui da telinha, ele fala das ferramentas como se ele conhecesse a internet, não existia nem televisão ainda. A televisão estava começando a ser descoberta. Ele era um visionário. Ele imaginou aqui, numa ficção, né, de como a sociedade seria controlada. E é exatamente o que nós vemos hoje. Por exemplo, o Partido do Amor era o encaminhado dentro do sistema aqui de semear a discórdia. Isso era o Partido do Amor. O que nós vemos hoje? Quem se diz do amor, paz e amor, olha odeia. Outra frase aqui muito bonita que eu acho do Confúcio, ó, a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Sim, também. Enfim, a gente... Esse do George Orwell é muito bom. E tem a Revolução dos Bichos também, que é muito bom. Boas obras. E relacionado a isso, seu Roberto, relacionado a isso aí, sobre o conteúdo do ensino, o que ele colabora para o comportamento do jovem adolescente no campo da segurança pública, o ensino? Qual é a contribuição que o senhor acha que ele possa contribuir para nós termos uma sociedade mais civilizada, mais organizada e mais pacífica? Eu penso que a primeira coisa é aprender a valorizar o outro, aprender a valorizar o próximo, aprender a valorizar o professor dentro da sala de aula, o respeito ao professor. O professor é o mestre que está ali, pago com o dinheiro dele ou do pai dele, do aluno, pago pela sociedade para ensinar, para trazer conhecimento. O professor não está ali para descarregar raiva, nem mágoa, nem coisa alguma. Então, esse primeiro aspecto é esse aspecto disciplinar que está se perdendo, propositalmente também, muitos aspectos nesse sentido estão se perdendo por propósito de desestabilizar mesmo. Não existe aquele respeito à instituição de escola. A escola, para mim, é um santuário. Para mim, a sala de aula é um plenário de debates. Ontem à noite, a professora, no final da aula, perguntou assim para nós, ela abre um espacinho para debates, e perguntou como é que nós, alunos, interpretávamos a sala de aula em termos de aprendizado. Quem é que aprende dentro da sala de aula? Eu disse, olha, todos os componentes que estão dentro da sala estão aprendendo. E eu penso que o professor aprende até mais do que o aluno. Mas tem certas coisas que são princípios que precisam se manter, precisam estar estabilizados. Que é essa questão da disciplina, da imagem da escola, da imagem da instituição, a escola, do ensino, da educação. Tem coisas erradas? Tem rotas a serem corrigidas? Tem, sempre tem. O conhecimento humano está sempre em evolução e ebulição. Tudo bem até aí. Só que nós temos alguns princípios que precisam ser mantidos. Devido à preocupação... E a partir disso, as instituições estabelecidas na sociedade. A polícia age de tal forma truculenta em tal ocasião. Vamos acompanhar, vamos verificar as providências que foram tomadas, não só o momento da emoção e aquele momento que vai prejudicar a imagem da instituição. Acompanhar como um todo, abrir o debate e acompanhar. O policial de Minas Gerais, por pensar em usar os termos corretos de abordagem, foi morto. Foi morto. Se que tivesse ele ficado vivo, que nem o Detrite falou ali na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele responde vivo. Antes ele vivo respondendo alguma questão de inquérito interno do que está sendo carregado pelos colegas. Mas é a inversão de valores que nós vimos, que fortalece muitas vezes as pessoas dentro do campo do erro, de aplaudir o que está errado. Sim. E seria um retrocesso no seu pensamento, nós, dentro do currículo escolar, termos
se voltasse a termos o SPB? Não, em absoluto. Talvez mais atualizado, né? Eu acho é fundamental que se debata dentro da escola a conjuntura política, né? Como é que funciona o Congresso Nacional. Aliás, eu participava de uma emissora de rádio, fiz comentários nessa emissora durante 5 anos, lá perto de Soledade. Todos os dias eu mandava gravar um comentário no início da manhã. E numa visita que eu fiz à emissora lá, um debate como aqui, tinha uma espécie de uma resenha, várias pessoas convidadas. E aí me perguntaram qual era a imagem que eu tinha do Congresso Nacional. Eu disse, olha, é um circo com um balcão de negócios na porta. Nossa Senhora, fecharam meu microfone. Pois é um circo. O que acontece no Congresso Nacional, a gente vê assim, quem acompanha as manobras de como as coisas acontecem, os interesses políticos que assim mudam a razão das coisas da noite para o dia, do dia para a noite, é uma coisa impressionante. E quase sempre no rumo da próxima eleição. Então, eu acho que essa organização social e política do Brasil precisaria sim estar na sala de aula, mostrando qual é o papel da Câmara dos Deputados, qual é o papel do Senado, como é que funcionam as instâncias, quem é que pode apresentar um projeto de lei, formação de uma comissão, como é que isso é debatido, como é que isso é votado, vai da Câmara, vai para o Senado, do Senado vai para o presidente, né, sanciona ou não, veta, volta para ser votado novamente. Como é que esse fluxo funciona? Quem é que vota de um jeito, quem é que vota do outro? Como é que isso acontece? Isso é necessário para que as pessoas tenham consciência de como é que esse fluxograma acontece. Porque, olha um exemplo. Outro dia eu estava na Terra de Areia e uma senhora funcionária de um consultório médico me disse o seguinte, a gente conversando, daqui a pouco a gente entrou na esfera política. É quase que inevitável, isso faz parte do dia a dia das pessoas. Sim. E ela disse assim, tem um vereador aqui que eu sempre votei nele, ele sempre ajudou a gente, coisa e tal, toda vez que a gente precisa ele está presente. Ela disse, que bom isso para ela, que bom. Aí nós fomos conversando e disse para ela, tem uma questão aqui na Terra de Areia que me inquieta. O IPTU é muito caro aqui. Tem cidades maiores, bem maiores, que o IPTU é um valor muito menor que aqui. Disse ela, não, aí falou mal, disse, a senhora já falou com o seu vereador sobre isso? Uhum. Pois é. A senhora sabe se passa pela Câmara, quem é que aprova aumento de IPTU, preço, como é que funciona? Não, ela não tinha a mínima ideia. Ou seja, não existe a participação das pessoas dentro do processo. E tem que acontecer. Como é que eu vou votar no meu candidato na próxima eleição se eu não sei nada do que aconteceu até ali? Okay. Terminou? Vamos agradecer o pessoal da boca que está chegando aí, agradecer a sua participação, seu Roberto. E conforme o senhor disse aí sobre a questão, às vezes a pessoa fica ligada à questão do ajuda social, mas não sabe a questão política. O vereador ajudou para a condição social, é o remédio, eu não sei o que. Fez bem, claro. Bem, mas ela não sabe o reclamar as outras questões que vai no bolso dela, que é o que todo mundo, né, ou qualquer questão. Quero agradecer a sua participação. Nosso assunto é diverso, né? Faltou até ser apresentado 2 livros ali, mas ficamos para uma outra ocasião. Queremos ter outra oportunidade. Claro. Suas considerações finais. Agradecer o espaço mais uma vez, a oportunidade, porque eu vim aqui aprender. Já mentalizei algumas coisas que o senhor falou aqui, que eu vou atrás das informações agora, né? Essa questão política ali mundial e do Brasil a partir da República, do Iluminismo, eu vou dar mais uma... Eu não entrei nesse conteúdo ainda na faculdade, né? Eu terminei agora um conteúdo de Brasil colonial, bastante denso, muito denso. Mas então agradecer essa oportunidade aos ouvintes, espectadores, apoiadores da Rádio Clube do Povo, né? Sempre muito importante para que essa rádio continue e para que você aí que está do outro lado agora possa nos criticar também. Um abraço a todos. Então, encerrando a programação aqui, hoje é dia 28, agora na próxima já estaremos no mês de abril. A segurança pública e os seus valores. Tivemos aqui com o Roberto Kellerman, já um mestre também, já se formando dentro da história, reformulando conhecimento. Também foi policial militar, serviu por um período a gloriosa Brigada Militar, e falar sobre segurança pública e os seus valores. Uma abençoada Páscoa para vocês todos, com muita saúde, com muita paz,
que Jesus, o Cristo de Deus, nasça ou renasça nos corações de cada um, de cada lar e de cada ambiente, pacificando os lugares com bastante harmonia. Voltaremos na próxima quinta-feira, assim Deus queira. Um abraço. Ótica Especialista, no centro de Terra de Areia. Informa a hora certa.